Ao retomarmos o complexo de Édipo, é importante reconhecer que sua construção não se deu de forma instantânea. Ela atravessa a obra freudiana em movimentos sucessivos. Não se trata de um conceito fixo desde o início, mas de uma elaboração progressiva que pode ser compreendida de maneira didática em diferentes momentos da teoria. O primeiro movimento decisivo encontra-se em A Interpretação dos Sonhos, 1900. É nesse texto que Freud formula explicitamente a universalidade dos desejos edípicos. Ao comentar a tragédia Édipo Rei, ele afirma que a peça nos comove porque realiza desejos infantis recalcados. O amor pela mãe e a hostilidade contra o pai não são invenções literárias, são moções pulsionais universais que o recalque tornou inconscientes. O próprio Freud, em sua correspondência com Wilhelm Fliess, reconhece sonhos pessoais, nos quais identificava conteúdos eróticos dirigidos às filhas e à mãe, o que o conduz a revisar sua teoria da sedução e a reconhecer o papel da fantasia. O Édipo, nesse primeiro momento, surge no interior da teoria dos sonhos, como núcleo de desejos infantis recalcados que encontram expressão disfarçada. O segundo movimento relevante aparece em Totem e Tabu, 1913. Aqui, Freud desloca o complexo de Édipo do plano estritamente individual para o plano antropológico e cultural. A hipótese do pai primevo, assassinado pelos filhos da horda, não deve ser tomada como reconstrução histórica literal, mas como construção teórica que articula a interdição do incesto e a origem da lei. O pai totêmico representa a figura da autoridade e da proibição. A culpa decorrente do assassinato funda a moral e a organização social. Nesse texto, o Édipo deixa de ser apenas conflito infantil e torna-se estrutura fundante da cultura. A interdição do incesto é universal porque corresponde à necessidade estrutural de organizar o desejo sob a lei. O terceiro movimento envolve o mecanismo da identificação, especialmente desenvolvido em Luto e Melancolia, 1917, e sistematizado em O Eu e o Isso, 1923. A dissolução do complexo de Édipo não implica simples abandono do objeto parental. Ela implica identificação. O menino, ao renunciar ao desejo pela mãe sob ameaça de castração, identifica-se com o pai. A menina, em sua própria trajetória, estabelece identificações com figuras parentais que organizam sua posição subjetiva. O supereu, descrito em O Eu e o Isso, 1923, é herdeiro do complexo de Édipo. Ele representa a internalização das exigências parentais. A estrutura do aparelho psíquico, na segunda tópica, consolida o lugar estrutural do Édipo como operador da constituição do sujeito. O quarto movimento diz respeito à articulação entre complexo de Édipo e complexo de castração. Em A Dissolução do Complexo de Édipo, 1924, Freud detalha como, no menino, a ameaça de castração conduz à renúncia do desejo incestuoso. A angústia de castração é o fator decisivo para a dissolução do Édipo masculino. Em Algumas Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos, 1925, Freud aborda a complexidade do percurso feminino, destacando a inveja do pênis e o deslocamento do investimento amoroso. A castração não é evento anatômico real, mas operador simbólico que introduz limite e diferença. Esses quatro movimentos revelam que o complexo de Édipo é elaborado em articulação com diferentes eixos da teoria: o sonho, a cultura, a identificação e a castração. Ele não é apenas fase cronológica situada entre os 3 e os 5 anos, conforme descrito em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905. Ele é momento estrutural da constituição subjetiva. Freud afirma que o Édipo é o complexo nuclear das neuroses. Em Inibições, Sintomas e Ansiedade, 1926, ele demonstra que a angústia neurótica se liga à ameaça de castração e à perda de amor, ambas centrais na situação edípica. A importância desse momento reside no fato de que ele organiza o desejo sob a lei. Antes da intervenção edípica, a criança ocupa a posição dual em relação à mãe.
A introdução do terceiro termo, representado pela função paterna, rompe essa fusão e inaugura a triangulação. Essa estrutura triangular é condição para a entrada no campo simbólico. A criança aprende que não pode ser o objeto exclusivo do desejo materno e que seu próprio desejo encontra limite. Do ponto de vista metapsicológico, o complexo de Édipo articula tópica, dinâmica e economia. Topicamente, envolve inconsciente, pré-consciente e consciente, conforme descrito em A Interpretação dos Sonhos, 1900. Dinamicamente, envolve conflito entre pulsões e defesas, como formulado em Recalque, 1915. Economicamente, envolve investimento e desinvestimento libidinal, como discutido ao longo da obra freudiana. O Édipo concentra essas três dimensões. É por isso que Freud o denomina pedra angular. Ele não é episódio contingente. Ele é operador estrutural que organiza a formação do supereu, a constituição do ideal do eu e a própria organização da cultura. A mitologia de Sófocles não é explicação causal, mas metáfora condensada de uma verdade psíquica. O mito encena aquilo que a clínica revela. Compreender o complexo de Édipo em seus diferentes movimentos é compreender a própria evolução da teoria freudiana. Do sonho à cultura, da identificação à castração, o Édipo atravessa a obra como eixo organizador. Ele não pode ser reduzido a esquema simplificado. Ele deve ser situado na arquitetura metapsicológica que o sustenta. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual. Ela se sustenta como uma experiência.